نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Louvamos a Allah e agradecemos a Allah unicamente. Testemunhamos que não há divindade digna de adoração a não ser Allah, o único, todo-poderoso, sem parceiros. E Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador de todo esse universo, sem nenhum tipo de parceiros. E Allah subhanahu wa ta'ala é o único que mantém todo esse universo, altíssimo e exaltado seja. E Allah subhanahu wa ta'ala é o único que nos sustenta. E Allah subhanahu wa ta'ala é o único merecedor de adoração, altíssimo e exaltado seja. E testemunhamos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é servo e mensageiro de Allah, o último mensageiro enviado por Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi o melhor ser humano que já pisou nessa terra, e é aquele que foi enviado com o melhor caráter, com o melhor comportamento, aquele que entregou a mensagem por completo, sallallahu alaihi wasallam, e aquele que foi o melhor esposo, o melhor amigo e o melhor em todas as suas ações. E se nós seguirmos a sua guia, nós teremos sucesso tanto nessa vida como na próxima vida. E nós rogamos a Allah que nós sigamos os passos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Eu recomendo primeiramente a mim, depois a vocês, a taqwa, o temor a Allah. E Allah falando no Corão Sagrado, depois de dizer A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah diz no Corão: ó crentes, temam Allah, a verdadeira temência, e não morram a não ser como muçulmanos, e não morram a não ser como submissos a Deus Altíssimo e Exaltado seja, unicamente. Irmãos e irmãs, hoje inshallah nós vamos dar continuidade e falar um pouco especificamente a respeito da Surat An-Nas e a relação que a Surat An-Nas ela tem com a Surat Al-Fatiha. Se nós pensarmos, subhanallah, esses capítulos são capítulos do Alcorão Sagrado que estão vivos e que estão constantes no nosso dia a dia. A Surat Al-Fatiha, como nós sabemos, é o capítulo que nós recitamos diariamente, várias vezes por dia, em nossas orações. Então, é um capítulo de muita importância. E a Surat An-Nas, nós falaremos alguns pontos, alguns momentos do nosso dia a dia, que nós podemos estar nos refugiando em Allah através desses capítulos, né? Que Allah subhanahu wa ta'ala, como nós falamos anteriormente, ele gosta disso, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele fazia isso também. Então, subhanallah, se a gente pensar, Deus Altíssimo e Exaltado seja, ele diz, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Então, o primeiro versículo desse capítulo, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz, Qul a'udhu bi rabbin nas. Ou seja, Deus Altíssimo e Exaltado seja, ele diz, dize, me refugio no Senhor dos humanos. E na Surat Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbi. Ou seja, nesses dois versículos, Allah subhanahu wa ta'ala usou o nome dele, Altíssimo e Exaltado seja, Rabb, ou seja, o Senhor. No capítulo da abertura, na Surat Al-Fatiha, Deus Altíssimo e Exaltado seja, ele fala que Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, ele diz que ele, Altíssimo e Exaltado seja, ele é o Senhor. Ou seja, ele é o Senhor do quê? De todo o universo. Allah, ele está falando que ele é o Senhor de todo o universo, Altíssimo e Exaltado seja. Então aqui ele está falando, olha, seres humanos, louvem Allah, que ele é o único Senhor do universo. E dentre todas as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala também é o quê? Ele é o Senhor dos humanos. Dentre todas as suas criaturas, Allah subhanahu wa ta'ala é o Senhor dos humanos, que ele diz, Qul a'udhu bi rabbin nas. Ou seja, dize, me refugio no Senhor
dos humanos. E Deus Altíssimo e Exaltado seja, subhanallah, ele diz no Alcorão Sagrado que o ser humano é das belas criações, que o ser humano é a criatura mais honrada dele, Altíssimo e Exaltado seja. Mas para ser das criaturas mais honradas de Deus Altíssimo e Exaltado seja, tem alguns requisitos aqui. Um desses requisitos, e são 3 desses requisitos que nós vamos falar hoje. Um desses requisitos é que a pessoa reconhece a Deus Altíssimo e Exaltado seja como Senhor. Ou seja, a pessoa reconhece que Deus Altíssimo e Exaltado seja, Ele é o Senhor do Universo. Como nós falamos diariamente na Surat Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo. Então, Deus Altíssimo e Exaltado seja, diariamente Ele fala para que a gente diz que Ele é o Senhor do Universo. Allah subhanahu wa ta'ala é o único Senhor do Universo. Então, reconhecemos a Ele unicamente como Senhor. E para ser das criaturas mais honradas de Allah subhanahu wa ta'ala, de acordo com o objetivo que nós temos nessa vida, nós falaremos adiante. Aí Deus Altíssimo e Exaltado seja diz o quê? Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Então, Deus Altíssimo e Exaltado seja diz nesse versículo, o Rei dos humanos. O Rei dos humanos. E o que nós falamos na Surat Al-Fatiha também? Malik Yawmiddin. Lembramos que Allah subhanahu wa ta'ala é o soberano, na Surat Al-Fatiha também. O soberano no dia do juízo, e na surata dos humanos nós lembramos disso também. Aí vamos falar aqui, nós já vamos aprender outro nome de Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik. Al-Malik. Deus Altíssimo e Exaltado seja é Al-Malik, que Ele é o soberano, o Senhor. Os reis nessa vida, eles precisam de outras pessoas para exercer a sua função. Os reis nessa vida, os seres humanos nessa vida, eles precisam das pessoas para exercer a sua função. Porém, Deus Altíssimo e Exaltado seja, é Al-Malik, que não precisa de absolutamente nada nem ninguém. Ele, Altíssimo e Exaltado seja, é o soberano. Ele é o verdadeiro soberano. E Deus Altíssimo e Exaltado seja, com certeza, é o único que tem esse domínio. Ele é o único nesse domínio, nessa soberania. Altíssimo e Exaltado seja. Ele é Al-Malik unicamente. E Ele é perfeito e livre de todo tipo de imperfeição. E subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, diferente dos seres humanos. O ser humano, se ele ficar, vamos supor um ser humano que ele é rei a vida toda. Chega no final dessa vida, ele morre. Ele vem a falecer e deixa o seu reinado. Mas Deus Altíssimo e Exaltado seja, jamais, nunca, jamais Ele vai abandonar e abdicar do seu trono. Ele é eterno, absoluto, e Al-Malik, em todo o tempo. Deus Altíssimo e Exaltado seja, Ele jamais vai abandonar o seu trono. Então, primeiramente, nós reconhecemos que Allah subhanahu wa ta'ala é o Senhor do Universo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segundo, nós reconhecemos que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele tem a soberania sobre absolutamente tudo e jamais vai abandonar o seu trono. E Ele não precisa de nada nem ninguém. Malik Yawmiddin, Malikin Nas. Então, Ele é o Senhor dos humanos, Senhor de todo esse universo. E logo nós reconhecemos também, para nós sermos os seres humanos honrados, de Deus Altíssimo e Exaltado seja, nós reconhecemos o que também? Ilahin Nas. O Deus, ou a divindade, a única divindade que merece adoração. Na Surat Al-Fatiha nós também falamos o que? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Que vem junto dessa palavra o que? Ilahin Nas. Que Deus Altíssimo e Exaltado seja, é o único merecedor do que? De adoração. Então, Deus Altíssimo e Exaltado seja, nós reconhecemos Ele como Senhor. Nós reconhecemos que Ele tem a soberania e o poder sobre absolutamente tudo. Que Ele não precisa de ninguém, e Ele é o que? A única divindade que merece adoração. Ilahin Nas. Então, o último capítulo do Alcorão Sagrado, que é a Surat An-Nas, e juntamente com o capítulo da Surat Al-Fatiha, nós reconhecemos que Deus Altíssimo e Exaltado seja, é o único merecedor de adoração. E assim, o ser humano alcança o objetivo da vida, reconhecendo Allah subhanahu wa ta'ala como o quê? Como Senhor de todo esse universo. Reconhecendo Ele como Senhor de todo esse universo, nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor. A'udhu bi rabbin nas. Segundo, nós reconhecemos que Allah subhanahu wa ta'ala é o soberano. Ele tem a soberania sobre absolutamente tudo. E uma das coisas que nós podemos colher como fruto aqui também,
que nós falamos no último sermão. Nós falamos que nós retornaremos a Deus Altíssimo e Exaltado seja. E aqui na Surat Al-Fatiha nós reconhecemos o quê? Malik Yawmiddin, que ele é o soberano no quê? No dia do juízo final. Então nós iremos retornar a ele Altíssimo e Exaltado seja no dia do juízo final. Se nós iremos retornar a ele Altíssimo e Exaltado seja no dia do juízo final, o que nós devemos fazer? Nós reconhecemos que ele é o quê? Ilahin Nas e Alhamdulillah. Ou seja, nós reconhecemos que ele é a única divindade que merece adoração. Reconhecendo que ele é a única divindade que merece adoração, nós adoramos a ele unicamente. E assim alcançaremos o que é o objetivo dessa vida? Que é o que? A adoração a Deus Altíssimo e Exaltado seja. Ele mesmo já falou no Alcorão Sagrado, que criou a gente para a gente adorar ele unicamente. Então, assim, nós seremos os seres humanos honrados dele Altíssimo e Exaltado seja. E Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, por certo que ele é perdoador. إن الحمد لله ثم الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Louvamos Allah e agradecemos a Allah. Testemunhamos que não há divindade digna de adoração a não ser Allah. Testemunhamos que Muhammad é servo e mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Aí na semana passada nós falamos o dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele sallallahu alaihi wasallam falou que a súplica, o duá, é a essência da adoração. E buscar refúgio em Deus Altíssimo e Exaltado seja em absolutamente todos os assuntos é da adoração que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Nós falamos o quê? Que nós falamos diariamente na Surat Al-Fatiha também. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Só te adoramos, só te imploramos ajuda. Isso faz parte do pilar da oração. Sendo isso o pilar da oração, Deus ele gosta que busque refúgio nele, porque a gente fala isso diariamente. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse isso que nós falamos anteriormente. E uma das formas de refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala é que a gente busca o refúgio nele, Altíssimo e Exaltado seja, através desses capítulos do Alcorão Sagrado. E aí como que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a gente vai falar 3 das formas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam buscava refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala através desses 2 capítulos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e isso, subhanallah, quando a gente fala para as pessoas a respeito da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente fala com orgulho. Mas esse orgulho não é só para a gente ter orgulho e ficar com um sentimento bom no coração. Quando nós falamos das práticas do profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente tem que falar com orgulho, ter um sentimento bom no coração, achar isso lindo e belo, e o mais importante, praticar isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia. Então, das práticas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a gente pode estar praticando daqui em diante até o final da nossa vida. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois de toda a oração, o que ele fazia? Ele recitava esses capítulos. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Então nós devemos, ou melhor dizendo, não é uma obrigação dentro da religião, não é pilar nem nada, mas é muito importante que a gente siga os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois de toda a oração que a gente recite esses capítulos. O capítulo da alvorada, qul a'udhu bi rabbil falaq, e o capítulo dos humanos, qul a'udhu bi rabbin nas. Sendo que depois da oração do Fajr, ou seja, depois da oração da alvorada e depois da oração do pôr do sol, do Maghrib, nós recitamos esses capítulos 3 vezes. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitava esses capítulos 3 vezes depois da oração do Maghrib e depois da oração do Fajr também. Então é importante que a gente faça isso. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia também? Quando ele estava com alguma dor, ele recitava esses capítulos, cuspia na mão sem saliva e passava nesse lugar que ele estava sentindo dor. Então, quando a gente está sentindo dor, alguma coisa, que a gente pode estar fazendo isso também. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de dormir, ele sentava na cama dele, e o que ele fazia? Recitava esses capítulos 3 vezes,
cuspia na mão sem saliva e passava sobre o corpo dele. Então, buscar o refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala é da adoração que Allah subhanahu wa ta'ala ama. E buscar o refúgio através desses capítulos é algo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia. Então, daqui em diante é bom que a gente faça isso, e assim a gente vai estar adorando Allah subhanahu wa ta'ala unicamente em todos os pontos da nossa vida. Inshallah que a gente possa estar fazendo isso, irmãos e irmãs. Subhanallah, tenho certeza que todos nós, às vezes a gente acha que é uma ação simples. Depois de cada oração, às vezes a gente acha que está atrasado para alguma coisa. Porém, Allah subhanahu wa ta'ala, ele facilitou. São capítulos pequenos, dos menores capítulos do Alcorão Sagrado, que leva no máximo, vou chutar alto aqui, leva no máximo 5 minutos a gente recitar isso, se for 3 vezes. Se for uma vez depois de cada oração, quanto tempo leva isso? A resposta eu deixo para a gente pensar e refletir depois. Então, mesmo que a gente está atrasado para algum compromisso nosso, a gente pode recitar esses capítulos depois de cada oração, e assim a gente vai seguir os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ter o sucesso tanto nessa vida e na próxima. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.